Sabe aquelas nuvens fofinhas de cúmulos que você vê no céu? Elas pesam tanto quanto um Boeing 747 ou 100 elefantes. Olha, se você não acredita em mim, vamos fazer as contas. Os cientistas descobriram que a densidade da água dentro de uma nuvem cúmulos é de cerca de meio grama por metro cúbico. Agora, as nuvens vêm em todos os tamanhos, mas uma nuvem média desse tipo tem um formato mais ou menos cúbico e um volume de 1 bilhão de metros cúbicos. Quando você multiplica pelo valor da densidade, chega a um resultado impressionante, um pouco mais de 1 milhão de libras. E caso você esteja se perguntando, esse gigante fica flutuando porque sua densidade é menor do que a do ar ao redor dele. Girafas têm 30 vezes mais chances de serem atingidas por um raio do que você. Houve 5 casos fatais oficiais envolvendo girafas e raios entre 1996 e 2010. Mas como a população mundial delas era de apenas cerca de 140 mil durante esse período, a taxa de mortalidade por 1.000 girafas por ano é relativamente alta. Raios adoram objetos altos, então as girafas infelizmente são um alvo fácil. Mas os cientistas acham que elas podem ter aprendido a lidar com isso, procurando abrigo durante tempestades ou se movendo rapidamente para áreas com vegetação densa. Os animais mais antigos da Terra são as esponjas de vidro. Elas podem viver até 15 mil anos. Cientistas encontraram a esponja de vidro mais antiga no Mar de Ross, uma parte da Antártica. Em outra parte do mundo, no Mar da China Oriental, cientistas encontraram o esqueleto de uma esponja de vidro que viveu por cerca de 11 mil anos. Essas esponjas podem ter existido durante a última era do gelo. Elas viveram toda a vida grudadas em superfícies duras, filtrando a água para se alimentar de bactérias e plâncton. Então, a nossa Terra está girando mais devagar agora, o que significa que nossos dias estão ficando um pouco mais longos com o tempo. Há muito tempo eu não estava por aqui ainda. Um dia na Terra tinha apenas cerca de 19 horas, mas depois passou para 24. Principalmente porque a gravidade da Lua puxa a Terra e a desacelera. Coisas extremas diferentes acontecem na natureza que podem mudar a velocidade da rotação da Terra a curto prazo. Um terremoto no Chile em 2010 pode ter deixado o nosso dia um pouquinho mais curto, segundo os cientistas. Mas desde 2020, os dias voltaram a ficar mais longos. Agora, os cientistas ainda não conseguem decidir se a água é realmente molhada ou não. Alguns deles dizem que a água em si não é molhada, mas pode deixar outras coisas molhadas quando gruda nelas. Outros acham que a água é molhada porque é um líquido e tem umidade. A água pode parecer molhada porque esfria sua pele enquanto evapora. O quão molhada uma coisa é depende de duas forças. Forças coesivas, que mantêm as gotas de água unidas, e forças adesivas, que fazem a água grudar nas coisas. A água não gruda bem em tecidos impermeáveis. E eles permanecem secos, porque, nesse caso, as forças coesivas são mais fortes. Adivinha só, não existe um mapa do mundo que seja 100% preciso, a menos que seja em tamanho real. Nosso planeta é redondo e o papel é plano, é óbvio. Lá no século XVI, Gerardus Mercator criou uma projeção cartográfica cilíndrica que ainda é usada e leva seu nome. Esse conceito é bom para navegação, porque o norte está sempre para cima, mas as partes de cima e de baixo ficam esticadas. Por isso, a Groenlândia parece 14 vezes maior do que realmente é, e o Alasca fica do tamanho do Brasil. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, a atmosfera da Terra era bem diferente do que conhecemos e amamos hoje, mas os vulcões salvaram o dia. Vários deles estavam entrando em erupção por toda parte, liberando dióxido de carbono. Esse gás encheu o céu e passou a compor a maior parte da atmosfera. Pequenas plantas primitivas usaram esse dióxido de carbono para crescer através da fotossíntese e liberar oxigênio. Uma das teorias diz que o vapor liberado de todos os vulcões acabou esfriando, ou seja, resfriou completamente, virou água e assim formou os oceanos. Levou cerca de 2 bilhões de anos para que houvesse oxigênio suficiente no ar para que os animais pudessem viver e respirar. Agora, se por algum motivo você resolvesse empilhar todos os germes e bactérias do mundo uns sobre os outros, eles se estenderiam por 10 bilhões de anos-luz. Mas você nem veria esse fio, porque ele seria cerca de 75 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Se você enrolasse essa longa linha de bactérias ao redor da nossa galáxia, a Via Láctea, ela daria mais de 20 mil voltas ao redor dela. Ai, meu cérebro! Acontece que há ferrugem na Lua, e ela pode ter viajado todo o caminho desde a Terra para chegar lá. Agora, a ferrugem normalmente precisa de oxigênio e água para se formar, e a Lua quase não tem nenhum dos dois. Mas quando esse corpo celeste passa por uma parte do espaço chamada de magnetocauda da Terra,
o oxigênio da Terra pode alcançá-la com os ventos solares. Esse oxigênio pode ter se combinado com pequenas quantidades de água e ferro na superfície da Lua para criar ferrugem. Agora, até mesmo um asteroide minúsculo pode tirar nosso planeta de sua órbita. Mas não se preocupe, você provavelmente nem vai perceber qualquer diferença. O efeito de um impacto vai depender de muitas coisas, como a resistência da rocha espacial, a velocidade com que ela está vindo e o tipo de solo que ela atinge. Na maioria das vezes, quando rochas espaciais atingem a Terra, elas se despedaçam ou viram gás antes de chegar ao solo. Mas asteroides grandes, como o que acabou com os dinossauros, podem causar enormes problemas, como ondas gigantes, terremotos e até mudanças no clima. A Terra não é sólida como uma rocha por dentro, mas mais parecida com uma argila mole, por causa do calor e da pressão muito altos nas profundezas do subsolo. Essa maleabilidade permite que o manto se mova muito lentamente ao longo de milhões de anos, e é por isso que temos terremotos, erupções vulcânicas e o deslocamento dos continentes. Durante a última era do gelo, enormes e pesados glaciares ficavam sobre a superfície da Terra, pressionando o manto maleável que estava embaixo. Isso fez com que o manto afundasse um pouco. Quando o gelo derreteu, o manto começou a empurrar de volta para cima, e a Terra começou a se elevar novamente. Até hoje, em lugares como o Canadá, Groenlândia e Escandinávia, a Terra ainda está subindo por causa disso. Nosso planeta é coberto por poeira cósmica. Cerca de 5 mil toneladas dela chegam à superfície da Terra todos os anos. Essa substância interestelar é menor que um grão de areia e muitas vezes ainda mais fina que um fio de cabelo humano. Cientistas vão até o meio da Antártica, onde quase não neva, e a neve é super limpa, para encontrar essas partículas. A maior parte dessa poeira vem de cometas. Se você é introvertido, a Groenlândia é o lugar ideal para você. É a área menos densamente povoada do mundo, com apenas 0,1 pessoa por milha quadrada. Uau! Eu nunca vi um décimo de pessoa. Enfim, a maior parte da Groenlândia é coberta de gelo, então as pessoas vivem principalmente na costa oeste. E aliás, ela é habitada há mais de 4.500 anos, ou seja, por um período realmente muito longo, então não deve ser tão ruim assim, não é mesmo? Adivinha só, o chão em que você pisa é na verdade reciclado. Primeiro, rocha derretida quente do magma chega à superfície e esfria, tornando-se rocha sólida. Depois, graças às forças tectônicas, a rocha é empurrada para a superfície. Com o tempo, vento, chuva e outras forças quebram pedaços da rocha. Esses pedaços são carregados e acabam se depositando em camadas. Essas camadas são comprimidas, formando rochas sedimentares como o arenito. Às vezes, se essas rochas sedimentares forem empurradas bem fundo sobre a superfície da Terra, o calor e a pressão as transformam em um novo tipo de rocha chamado rocha metamórfica. Há muito tempo, a vida na Terra pode ter sido roxa, em vez de verde. Um biólogo molecular da Universidade de Maryland acredita que os primeiros micro-organismos usavam uma molécula especial para capturar a luz do Sol, o que fazia com que eles parecessem roxos. Hoje, as plantas são verdes porque usam clorofila para absorver a luz do sol e transformá-la em energia. Mas antes de existir clorofila, as moléculas de retinal faziam esse mesmo trabalho. Ela absorvia a luz verde do sol e refletia a luz vermelha e roxa, o que fazia com que os micro-organismos parecessem violetas e, na verdade, como pequenas uvinhas. Este porto é tão movimentado, milhares de pessoas vêm aqui todos os dias para trabalhar, cargas chegam e saem, pescadores pesam o que pegaram no dia e até cruzeiros chiques passam ali para mostrar este lugar deslumbrante para os turistas. A orla do oceano é fantástica. As pessoas caminham na praia tomando sorvete ou constroem castelos de areia. E por falar nisso, neste exato momento estamos onde o deserto do Saara costumava ficar. Normalmente, nosso tempo de vida é muito curto para percebermos grandes mudanças. Não vemos as montanhas surgirem, nem os rios mudarem seu curso. Vales inteiros podem afundar, mas geralmente leva muito tempo para esse processo todo ser concluído. Mesmo assim, um grupo de cientistas notou recentemente que um novo oceano está se formando tão rapidamente que, desta vez, poderemos testemunhar o seu surgimento. Este é o Triângulo de Afar, e o chifre da África não fica muito distante dali. Esse é o lugar exato onde o sexto oceano está nascendo agora. Onde quer que estejamos, sentados ou em pé, estamos em cima de uma placa tectônica. Você está assistindo a este vídeo sentado no sofá? Legal. Seu sofá está em cima do piso. Seu piso faz parte da sua casa. Sua casa está em cima do chão. E se olhar mais embaixo, tudo isso fica em cima de uma das 15 principais placas tectônicas do mundo. Juntas, elas formam a litosfera. É como uma deliciosa torta de maçã.
E a borda é a litosfera, e o frágil recheio de maçã é tudo que está na superfície do planeta. Se a borda rachar, o recheio vaza. E é isso que acontece em qualquer terremoto. Uma placa tectônica, que chamaremos de borda, se movimenta, enquanto o recheio, que são as casas e as pessoas, é chacoalhado. A África é composta por duas placas, a africana e a somali. Pois é, essa torta é das grandes. E parece que ambas estão em constante processo de separação, o que acabou gerando uma fenda gigante. Ao que tudo indica, o continente africano está literalmente rachando neste momento. Um pedaço de 895 quilômetros quadrados do deserto do Saara se separou do continente e o magma subiu. Isso desencadeou uma série de terremotos na Etiópia, na Eritreia e no Djibouti. E não são pequenininhos. Há muita fumaça saindo dessas fendas e com cheiro de enxofre. Eca! As erupções vão empurrando os velhos sedimentos de lava aos poucos e depois criam um novo fundo oceânico. A fenda é cheia de magma, que quando esfria, forma o novo leito oceânico. Se esse processo não parar, o Mar Vermelho finalmente inundará a região, formando o sexto oceano, e a África será dividida em duas partes, então teremos duas Áfricas. Mas espere! Nem você, nem seus bisnetos verão esse sexto oceano. Você só conhecerá 5 deles ao longo da sua vida. O mesmo acontecerá com nossas gerações futuras. Elas verão os mesmos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Antes de o fundo do mar se solidificar e antes de o Mar Vermelho começar de fato a encher essa região, muitos milhares, se não milhões de anos terão que passar. Os continentes se movimentam tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. E a mais comprida já vista na história foi do polegar de um indiano, que chegou a ter 2 metros de comprimento. Ele ficou 60 anos sem cortar a bendita unha. Agora pense no tanto que os continentes se movimentarão até você celebrar seu 100º aniversário. Spoiler, nem está tão longe assim, tá? Mas, enfim, você pode presenciar algumas mudanças pequenas que estão acontecendo agora. Todas essas fendas que podem parecer insignificantes neste momento fazem a paisagem da região de Afar ser única. Há 2 motivos que a tornam especial. Este é o Erta Ali, na Etiópia, o vulcão que ficou famoso por seu lago de lava mais duradouro do mundo. Ele fica na depressão de Afar, também conhecida como Triângulo de Afar. A propósito, o nome depressão é dado a regiões afundadas, tá? Não tem nada a ver com tristeza. Este não é o único vulcão daquela região. Na Eritreia, o Nabro nunca entrou em erupção, mas a lava naquela região é bastante ativa. Mais vulcões ainda estão para surgir, por causa dos movimentos das placas tectônicas. Uma colide na outra, afinando a crosta terrestre. Quanto mais fraco é o solo de uma região, mais vulcões existem nele. Ok, as placas estão se separando, e isso é praticamente inevitável. É só uma questão de tempo. Esse processo é chamado de pluma de Afar. Teremos também mais vulcões. Também não dá para negar. Mas como isso acontecerá? Lembra da torta de maçã? Uma delícia, né? Bem, na verdade as coisas são muito mais complicadas. A camada externa sobre a qual andamos é relativamente delicada e feita de inúmeros pedaços quebrados. É como uma casca de ovo, ou aquela tela de massa que fica em cima das tortas. Vamos dar uma olhadinha em todos os ingredientes dessa torta. Se cortar uma fatia, você verá que ela é composta por muitas partes e que tem uma coisa chamada astenosfera debaixo da litosfera. Ela faz parte do manto terrestre. É, bem complicadinho. Então, a astenosfera é aquecida pelo núcleo da Terra e sobe, assim como a massa quando você a leva ao forno. Lembra daquelas rachaduras da superfície de um pão recém-assado? Cara, tô ficando com fome. Enfim, isso é o que acontecerá com o Triângulo de Afar. Aquelas rachaduras farão a região se separar, criando aqueles famosos fossos e vales que possivelmente ficarão gigantes e serão inundados para que o sexto oceano do mundo possa surgir. Ou não, né? Ninguém ainda tem certeza total disso. Ok, mas como as placas tectônicas e, logicamente, todos os continentes estão sempre se movimentando, provavelmente teremos mais continentes no futuro, não é mesmo? A resposta é sim e não. Se uma parte da África se desprender mesmo, teremos mais um continente, que será menor que a Austrália. Mas há uma versão sobre como as coisas acontecerão. É bem provável que nos próximos 250 milhões de anos, aliás, daqui a distantes 250 milhões de anos,
não haverá mais voos transatlânticos. E uma viagem a pé do Japão ao Chile será possível também. Bem longa, mas possível. Tudo isso está acontecendo agora, mas as primeiras mudanças serão vistas daqui a 50 milhões de anos. Eu já não estarei mais aqui. A Austrália migrará para o Sudeste Asiático e vai se encaixar lá perfeitamente. E a África será empurrada para a Europa Meridional. Mesmo assim, essas transformações levarão muito tempo. As pessoas e os continentes têm uma coisa em comum. Lembra que os continentes se movimentam com a mesma velocidade com a qual nossas unhas e cabelos crescem? São cerca de 3 centímetros por mês. Porém, alguns deles se movimentam até 5 vezes mais rápido. Mas ainda assim, essa velocidade é muito lenta para cobrir a distância de 7.200 quilômetros entre a África e a Europa. Uma teoria diz coisas que já vimos antes. Bem, você não viu isso com seus próprios olhos, nem eu, nem nossos ancestrais que vieram para a América cruzando o Atlântico há centenas de anos. O fato é que todos os continentes já fizeram parte de uma única massa terrestre conhecida como Supercontinente Pangeia. Embora ela tenha se formado 300 milhões de anos atrás e se dividido há 180 milhões de anos, seus pedaços podem se juntar de novo. Aí os cangurus migrariam facilmente da Austrália para o Reino Unido, se quisessem. Mas esse pedaço de terra europeu correria o risco de ser despedaçado durante a fusão de todos os continentes. As Américas poderiam colidir umas nas outras, a Antártica iria se sobrepor a elas, e tudo isso iria se fundir à já colidida África e Eurásia. Nesse caso, um enorme oceano e um continente grandes surgiriam, chamados de Novo Pangeia. Outro possível cenário afirma que os continentes podem se fundir, formando uma massa terrestre uniforme, ou formar um círculo com um mar enorme no meio e com o Oceano Superpacífico do lado de fora. Esse continente é chamado de Pangeia Última. A terceira teoria pode já estar se concretizando. Os oceanos Pacífico e Atlântico podem deixar de existir, formando uma nova bacia oceânica. A Eurásia será dividida para formar um novo oceano, e todos os continentes migrarão para se fundir e formar o supercontinente Aurica. E a quarta e última teoria prevê que os oceanos Pacífico e Atlântico continuarão praticamente intactos, e que todos os continentes, menos a Antártica, se fundirão, deixando esse pobre país gelado ainda mais isolado e abandonado do que está hoje. Não fique triste. Como todos os continentes continuam se movendo em direção ao norte agora, é bem provável que quase todos se encontrarão em algum lugar do Polo Norte. Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura, que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado.
Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de dois grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjold. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente.
Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro. E alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como o de animais para humanos. Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. Você ficará surpreso ao ver as descobertas que podem mudar a vida de uma pessoa apenas navegando pelo Google Maps, como esse cara, que encontrou uma cratera suspeita e pode ter feito um grande achado científico. Em 2024, o canadense Joel Lapointe estava planejando uma viagem casual para acampar em sua terra natal. Ele abriu o Google Earth e deu um zoom na região de Côte-Nord, em Quebec. Foi então que viu essa estrutura incomum e arredondada. A medição foi impressionante, 15 quilômetros de um ponto a outro, e parecia haver um lago próximo. Joel rapidamente imprimiu a tela e enviou a imagem a um geofísico francês para ver se ele sabia algo a respeito. Na maioria das vezes, essas imagens acabam não sendo nada, ou simplesmente marcas d'água do Google Earth, mas Joel ficou surpreso quando abriu o e-mail e viu a resposta do cientista. O geofísico disse que, a julgar pela aparência da topografia, Lapointe poderia ter descoberto uma área de impacto de meteoro. As áreas de impacto são realmente difíceis de identificar. Como existem há milhões de anos, a maioria de suas formas foi fortemente alterada pela erosão. Os cientistas as chamam de estruturas de impacto. Elas geralmente são circulares ou semelhantes a crateras e compostas de rochas deformadas. Isso acontece quando um meteoro cai na superfície terrestre. O problema é o seguinte: como as crateras criam enormes paredes ao seu redor, essas áreas geralmente são confundidas com cadeias de montanhas. Foi isso que deixou o explorador canadense confuso, mas o geofísico francês que analisou o caso lhe deu esperança. Aquela formação estranha em Quebec havia sido classificada como um tipo de formação vulcânica. Depois que Lapointe trouxe esse assunto de volta à pauta, os cientistas tiveram que se aprofundar um pouco mais para chegar à verdade. Até essa recente descoberta, eles achavam que a área tinha essa aparência devido a alguma formação vulcânica. Na verdade, isso é normal, já que outras coisas, como vulcanismo e skin holes ou vazios de superfície, podem ser confundidos com crateras de impacto. Para verificar, os especialistas pediram algumas amostras do local. Essa é uma maneira mais confiável de checar se um meteoro caiu ali ou não. Quando um deles atinge a Terra, traz diferentes tipos de minerais do espaço sideral. Esse é o aspecto maravilhoso das crateras de impacto, revelam uma ligação entre o planeta e o resto do universo. Até o momento, os cientistas já catalogaram a maioria dos minerais nativos do nosso mundo. Quando estão procurando por uma estrutura de impacto, geralmente buscam coisas como taenita e camacita, que só pode ser encontrada em meteoritos. A maior cratera de impacto conhecida no mundo é Vredefort, localizada na África do Sul. Esse grande objeto foi formado há cerca de 4 bilhões de anos. Estima-se que o asteroide que a criou tenha sido um dos maiores que já colidiu com o nosso planeta. Quando os pesquisadores obtiveram os resultados do local no Canadá, confirmaram que ele continha zircão, um mineral que tende a mostrar áreas de impacto. Não há como garantir que Lapointe realmente encontrou uma cratera de impacto, mas os cientistas estão organizando uma missão de pesquisa na área para ter certeza. Se for constatado que realmente se trata de uma, será uma grande notícia, já que a última descoberta foi feita em 2013. Outro desses achados fascinantes veio de um garoto de 15 anos. William Gadouri também era canadense e, por algum motivo, adorava procurar cidades maias há muito perdidas.
Diferentemente da história anterior, William tinha uma intenção e uma metodologia de pesquisa. Ele havia estudado muitos livros sobre as civilizações maias e acreditava que esse povo construiu suas cidades em relação às estrelas no céu. Então, o garoto abriu um livro e mapeou todas as cidades que já haviam sido descobertas. Foi então que ele percebeu algo importante. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos encontraram 2 cidades maias. Mas no mapa de constelações há 3 estrelas. O rapaz pensou, isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? William Gadoury é conhecido por ser um gênio da ciência e até ganhou um prêmio por essa teoria da constelação. Quando notou que faltava uma 3ª cidade na 23ª constelação que estava examinando, começou a pesquisar no Google Earth imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a solucionar esse mistério. Os avanços na tecnologia de satélite lançaram uma nova luz sobre cidades maias há muito perdidas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que ela tenha sido a capital do antigo Império Maia. William tinha esperanças, então procurou um amigo dentro da Agência Espacial Canadense para verificar o que havia encontrado. Como já havia ganhado prêmios por sua pesquisa, tinha amigos em posições de destaque, e foi aí que as coisas ficaram interessantes. De acordo com as imagens, havia uma grande área quadrada na fronteira do México com Belize, que parecia ser de restos de uma cidade. William levou os registros a um especialista em sensoriamento remoto. Ele estudou as imagens minuciosamente e concluiu que a área poderia estar abrigando 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. William chamou a nova cidade que encontrou de Boca de Fogo. Entretanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica e muitos especialistas maias trabalharam para desmentir os achados. Eles afirmam que as teorias sobre constelações são muito pouco científicas. Antropólogos e astrônomos renomados disseram que a metodologia de William foi um ato de imaginação criativa. Ainda assim, um adolescente de 15 anos quase encontrou uma cidade maia muito perdida, o que é bastante empolgante, se você quer saber. O que dizer desses pequenos pontos que apareceram em imagens do Google Earth? Esses círculos estranhos e manchados foram encontrados no meio do deserto da Argélia. Um youtuber, navegando no Google Earth, achou esses círculos e descobriu que as pessoas vêm debatendo sobre sua origem há anos. Ele pensou que fossem uma falha de imagens de satélite. Há dezenas delas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. Elas estão longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana, o que torna difícil entender se foram feitas pelo homem ou são apenas um fenômeno natural. Para resolver esse mistério, ele entrevistou as pessoas que tiraram as fotos do Google Earth e descobriu que elas eram 100% verdadeiras. Os círculos estavam lá na vida real, aparecem em vários registros de vários anos. A princípio, o cara supôs que fossem resultado da atividade petrolífera. A Argélia é uma área rica em recursos naturais, portanto isso fazia sentido. Para descobrir se a região vale a pena ser explorada, as empresas geralmente realizam pesquisas sísmicas, que servem para analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como elas retornam, é possível saber o que está localizado no subsolo. Havia outra possibilidade. O Saara é uma área muito seca do planeta. As temperaturas podem chegar a quase 60 graus. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar meios de acessar a água. Portanto, a segunda hipótese foi que os círculos eram uma espécie de ruína ou resquício de antigos poços de água. Mas quando ele conversou com um especialista, descobriu que não era o caso. Você pode ver algumas dessas construções tradicionais em outras cidades no Google Earth, e elas são bem diferentes dos círculos misteriosos. O cara decidiu viajar até a Argélia para tirar a prova. Dirigiu 160 quilômetros até o coração do deserto e, quando chegou lá, viu uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Parecia o ancestral de um relógio moderno. Lá, ele encontrou algo que não podia ver no Google Earth: finos fios de metal. Quando o curioso youtuber e sua equipe começaram a cavar na areia, descobriram dinamite antiga e algumas latas de sardinha. Aparentemente, estavam escondendo a verdade. Os círculos do Saara, como são conhecidos, não foram os restos históricos do levantamento sísmico. Na época em que foram feitos, essa tecnologia nem sequer existia, mas eles estavam certamente relacionados à exploração de petróleo. Os buracos de dinamite eram um método antigo de busca de petróleo, e as latas de sardinha
foram deixadas pelos trabalhadores que estavam explorando a região. Mais um mistério do Google Earth resolvido. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos 2 lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. Então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin.
Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. E eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Suchas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente,
Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem, nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas
pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. O conceito de óleo em águas turbulentas pode soar como uma expressão estranha, mas seu significado de acalmar uma situação tensa é fácil de compreender. A origem dessa frase, no entanto, tem uma explicação muito mais literal. É verdade que até mesmo as ondas mais agitadas podem ser subjugadas por um simples óleo. Assim como você tempera a salada com óleo para deixá-la mais bonita, você pode temperar o mar para deixá-lo mais calmo. No final do século XIX, capitães de vários navios compartilhavam suas experiências com o uso de óleo para acalmar ondas agitadas em cartas ao New York Times. Um desses capitães, Olsen, do barco norueguês Wilhelm Mein, detalhou o que fazia para salvar sua tripulação em seu navio durante tempestades violentas. Apesar dos desafios que enfrentavam, o truque do óleo provou ser um divisor de águas, secando o lado do convés que estava sujeito a intempéries e ajudando-os a navegar em meio a fortes ventanias. Suas palavras indicavam um poder secreto escondido nesses simples sacos feitos de tecido de vela, preenchidos com óleo animal comum. Ele fez uso dessa técnica várias vezes, e em todas elas funcionou como um encanto. Certa vez, sua tripulação enfrentou fortes ventos em uma viagem para Belfast. O mar estava agitadíssimo, mas conseguiram se manter à frente do jogo usando esses sacos feitos de tecido de vela cheios de óleo animal. Assim que soltaram o saco do lançador de âncora, o lado do convés em que foi utilizado secou em pouco tempo, mesmo com a maresia continuando a assolá-lo. Foi muito legal ver o saco fazendo sua mágica sem nem mesmo precisar verificar se estava vazio. Foi um verdadeiro salva-vidas. A embarcação deles ainda estava um pouco instável e recebendo água no lado de sotavento, mas esse pequeno truque realmente os ajudou. O capitão Jenkins, do navio a vapor britânico Francisco, usou um método semelhante para acalmar os mares durante sua viagem de Hull, na Inglaterra, para Boston, nos Estados Unidos. Eles se depararam com fortes ventos vindos do oeste, causando ondas realmente grandes. Eles não queriam ir mais para o norte, então decidiram parar os motores e esperar um pouco. Eles colocaram um pouco de estopa nos canos dos armários e os encheram de óleo, o que funcionou como mágica. O mar se acalmou ao longo da lateral do navio, as grandes ondas desapareceram e eles ficaram bem e secos.
No total, 12 mestres compartilharam suas histórias de sucesso com o uso de óleo contra ondas fortes, com apenas um relatando que não funcionou como esperado. O uso de óleo de tempestade, como os marinheiros o chamavam, era um método testado e comprovado para preservar a tripulação, a carga e animais vivos das condições adversas do mar. A coisa mais difícil que alguns deles experimentaram foi apenas alguns jatos. Seus métodos eram um pouco diferentes, mas todos eles usavam óleo. Mas o que tornava esse óleo de tempestade tão eficaz? Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. O óleo de tempestade não é o azeite de oliva comum de supermercado. Para ser realmente eficaz, ele deve ter aquela consistência espessa, quase insolúvel em água. Tecnicamente, ele age como um surfactante. Essa prática é muito antiga e vem sendo usada há muitos séculos. Desde os tempos antigos, as pessoas derramavam óleo para acalmar as ondas do mar. Ele era derramado na superfície do oceano para reduzir a intensidade das ondas, facilitando o resgate e a navegação no mar. Esse óleo derramado se acumula na superfície e cria um gradiente de concentração que leva a uma dissipação e amortecimento extras à medida que as ondas se movem. No passado, navios a vapor e botes salva-vidas de vários países eram obrigados a transportar óleo de tempestade. Essa prática continuou até o final do século XX. Ele foi incluído no Manual de Treinamento do Serviço Marítimo dos Estados Unidos como equipamento essencial para os botes salva-vidas, e as embarcações britânicas eram obrigadas a tê-lo até o ano de 1998. Muitas vezes, o óleo vegetal ou de peixe era usado como uma opção econômica. Embora essas opções fossem comumente usadas como substitutos do óleo de tempestade, a consistência espessa era a chave para sua eficácia. O óleo de tempestade tem um efeito de amortecimento na água, absorvendo parte da energia das ondas. Ele forma rapidamente uma camada fina em uma grande área da superfície da água, impedindo que o vento crie ondas facilmente. O uso do óleo para acalmar as ondas do mar remonta aos tempos antigos, com Aristóteles e Plínio o Velho discutindo seus efeitos. Benjamin Franklin ficou famoso por estudar as propriedades calmantes do óleo nas ondas durante suas viagens à Inglaterra no século XVIII. A comunicação entre Franklin, William Brawley e Sir John Pringle levou a uma maior exploração desse fenômeno. Agnes Pockels também fez contribuições significativas para o estudo dos óleos de tempestade por meio de seus experimentos na Alemanha. Ela sugeriu que o efeito calmante do óleo na água envolvia mais do que apenas a redução da tensão superficial. O óleo é definitivamente um divisor de águas quando se trata de acalmar mares agitados, mas não é qualquer óleo que dá conta do recado. É preciso usar o tipo certo e aplicá-lo da maneira correta. Esqueça o óleo de motor e outros produtos derivados de petróleo, eles não farão muito efeito. O ideal são os óleos de peixe, especialmente os mais espessos. O problema é que os navios e barcos modernos não transportam óleos de peixe, e por isso as pessoas acabam usando óleos de motor ou bunker. Não é de se surpreender que elas não vejam os efeitos calmantes que esperavam. Antigamente, a guarda costeira costumava carregar um pequeno tanque de óleo para missões de resgate em águas agitadas, mas eles pararam com essa prática há muito tempo. Não se pode simplesmente derramar o óleo na água, é preciso deixá-lo vazar gradualmente, gota a gota. A melhor maneira é pendurar um saco de óleo de fígado de bacalhau ou algo do gênero na lateral do barco. O óleo se infiltra através do saco na superfície da água e suaviza as ondas. O óleo não apenas acalma as coisas, mas também impede que o vento bagunce a superfície. Apenas um pouco do óleo certo, como 1 galão ou mais, pode acalmar uma área enorme ao redor do barco. Acredite ou não, jogar óleo no mar costumava ser permitido. Navios a vapor e botes salva-vidas eram obrigados a ter equipamentos para liberar óleo lentamente durante tempestades. Os botes salva-vidas do Titanic se enquadravam na Lei Britânica de 1894, que dizia que eles tinham de transportar óleo para o mau tempo. Agora vamos à parte científica. O óleo diminui a tensão superficial da água, evitando que as ondas se quebrem. É como adicionar uma camada invisível sobre a água que a torna muito suave. Então, quando você despeja um pouco de óleo na água, as moléculas não se aglomeram, elas se espalham para formar uma camada superfina. Essas moléculas de óleo dão uma espécie de cambalhota, ficando de cabeça para baixo e se alinhando com as moléculas de água como ímãs. Isso cria uma película na superfície da água que tem apenas uma molécula de espessura.
Na verdade, você pode descobrir o tamanho de uma única molécula de óleo testando isso. Por exemplo, um testador usou uma colher com menos de 1 centímetro de altura e a mancha de óleo que ela espalhou na água era enorme. Se você fizer as contas, verá que uma molécula é incrivelmente pequena. Normalmente, o vento cria ondas movendo a superfície da água, mas uma camada de moléculas de óleo age como uma barreira, impedindo que o vento crie ondas e, em vez disso, apenas empurre o óleo. Esse truque muito legal tem sido usado por todos os tipos de pessoas ao longo da história por diferentes motivos. Já mencionei que Benjamin Franklin estudou muito esse fenômeno, mas ele também gostava de pregar peças nas pessoas usando essa ciência. Ele dizia que podia acalmar um lago agitado apenas com o toque de sua bengala. Acontece que ele tinha um pequeno frasco de óleo na parte inferior da bengala, que ele podia bater na superfície da água. Isso fazia com que ele parecesse uma espécie de mágico ou um mestre em dominar a água. A propósito, a ciência por trás desse truque ainda é usada atualmente. Ao colocar uma fina película de óleo ou moléculas menores, como fluoreto de magnésio, no vidro, você pode criar um vidro invisível que reduz o brilho e o reflexo. Esse tipo de vidro é usado em smartphones, tablets, laptops e óculos. Nosso planeta tem 5 oceanos: o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Sul e o Ártico, sem contar Billy Ocean. Mas parece que há um 6º oceano lá fora também, só que não conseguimos vê-lo. Os cientistas descobriram evidências de grandes quantidades de água escondidas na zona de transição. Essa é a camada limite que separa os mantos superior e inferior do nosso planeta. Esse limite se estende por centenas de quilômetros, entre 410 e 660 quilômetros de profundidade abaixo da superfície. Os diamantes naturais geralmente se formam no manto, mas em profundidades de até 250 quilômetros. Alguns deles são muito raros e podem vir de profundidades maiores. Esse foi o caso de um diamante fascinante que se formou 660 quilômetros abaixo da superfície. Com 1,5 cm, a gema era grande o suficiente para que os cientistas a estudassem e determinassem do que era feita. Eles ficaram surpresos quando a composição desse diamante muito raro mostrou que ele se formou em condições bastante aquosas. Por esse motivo, esse diamante não teria muito valor em joalherias, mas era inestimável no laboratório. Então isso poderia significar que existe um oceano sob a superfície do nosso planeta? Isso definitivamente nos aproximaria da ideia que Júlio Verne tinha sobre todo o mundo mágico e secreto dentro da Terra, incluindo o oceano. Mas esse não é exatamente o caso. A água está lá, é verdade, mas não é como se você pudesse apreciar à vista, vendo as ondas baterem como na superfície do nosso planeta. Na verdade, a água está armazenada dentro dos minerais. É por isso que essa área é tão úmida. Vamos agora para a África para acompanhar a história, ou para ser mais específico, para um local chamado de Afar, ou Região 2. É uma parte da Etiópia e um local onde 3 placas tectônicas se encontram. Essas placas são grandes pedaços da crosta do nosso planeta que se movem lentamente. Esses movimentos causam terremotos e produzem vulcões, montanhas, vales submarinos profundos que chamamos de trincheiras e assim por diante. E a região de Afar é onde as placas da Arábia, da Somália e da Núbia se encontram. Juntas, elas formam uma interseção em forma de Y. Por quê? Vou te contar. Essas placas estão se movendo o tempo todo. A placa da Somália está se movendo para o sudeste em direção às placas australiana e indiana. A placa da Arábia está se movendo para o norte, aproximando-se da placa da Eurásia. Em algum momento, ela fechará o Golfo Pérsico. Esse movimento de placas criou algo que chamamos de Grande Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda. Considerando que há, você sabe, todos esses rifts legais. A Cordilheira de Aden a leste, o Rift do Mar Vermelho a oeste, o Rift Oculus e o Rift da África Oriental ao sul. Mas queremos nos concentrar na Fenda da África Oriental, pois ela pode ser a chave para esse potencial 6º oceano, mas desta vez na superfície. Uma fenda continental é um ponto onde 2 placas tectônicas formam um único continente que começam a se separar. Aqui são as placas da Somália e da Núbia. Juntas, elas são partes que formam a África. Se continuarem a se mover em direções separadas, essa fenda atualmente continental pode se tornar o que chamamos de dorsal de expansão oceânica. Em outras palavras, quando as placas estiverem suficientemente afastadas uma da outra, haverá uma enorme fenda entre elas. Dessa forma, o magma fluirá livremente por baixo delas. Ele esfriará e, por fim, começará a criar um novo fundo oceânico. A África se dividirá em 2 partes, e haverá um novo oceano fluindo entre o que se tornará 2 mini-continentes. Não, ainda não é hora de pegar seu calção de banho e o protetor solar.
Mesmo que as placas da Somália e da Arábia se movam o suficiente para formar uma dorsal de expansão oceânica, serão necessários milhões de anos para que isso aconteça. Portanto, acho que é mais interessante continuar explorando esse sexto oceano abaixo da superfície da Terra por enquanto. A ideia de oceanos subterrâneos vai além das fronteiras do nosso planeta. É possível que muitas luas e planetas lá fora também os tenham. Nosso planeta natal é o único que conhecemos com corpos consistentes de água líquida na superfície, é verdade. Em nosso sistema solar, circulamos ao redor do Sol em algo chamado zona habitável. A temperatura e a pressão atmosférica dentro dessa zona permitem que a água permaneça na forma líquida o tempo todo. Mas algumas luas em nosso sistema solar também podem conter quantidades significativas de água sob sua superfície. Encélado, uma das luas de Saturno, é a primeira delas. Encélado é uma pequena bola congelada com diâmetro 7 vezes menor do que a nossa Lua, mas é a sexta maior lua de Saturno. Em 2014, há quase uma década, uma espaçonave encontrou evidências de que havia um grande oceano sob sua superfície. Ela encontrou e coletou amostras de água das erupções que se assemelhavam a geysers. Um geyser é um tipo raro de fonte quente que entra em erupção e envia jatos de vapor e água para o ar. Você sabe, como o velho fiel no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Essa água estava entrando em erupção através de fissuras no gelo no polo sul da Lua. Isso significa que pode haver um oceano líquido sob as espessas camadas de gelo. O oceano de lá não é quase nada parecido com o nosso. O oceano na Terra é relativamente raso, com uma média de 3,5 km de profundidade, e cobre 3/4 da superfície do nosso planeta. Ele fica mais frio quanto mais nos aproximamos do fundo do mar, e é mais quente se ficarmos perto da superfície, devido aos raios solares. Mas o oceano subterrâneo em Encélado tem pelo menos 30 km de profundidade. Ele é mais frio na parte superior, porque essa parte está próxima à camada de gelo, e mais quente na parte inferior devido ao calor proveniente do núcleo da Lua. Mas tanto o nosso planeta quanto o oceano de Encélado são salgados. Encélado é um dos poucos lugares em nosso sistema solar que tem água líquida, o que o torna um local interessante para procurar sinais de vida. Outro é Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas acreditam que erupções semelhantes de água podem ocorrer lá. O fato de saber que existem esses geysers nos diz que essas luas têm sua própria fonte de energia. Talvez a energia que faz a água entrar em erupção venha da gravidade ou da radiação. A mesma energia poderia manter um grande corpo de água líquida sob o gelo. Ela poderia até mesmo sustentar algumas formas de vida. Existem milhares de planetas além do nosso sistema solar que orbitam outras estrelas. Alguns estão até mesmo na zona habitável. Mais de 1/4 dos que conhecemos pode ter água líquida, mas a maioria deles provavelmente tem oceanos sob sua superfície, como o Encélado e Europa. Plutão também pode estar nessa lista, pois é possível que ele esconda um oceano líquido sob sua espessa casca congelada. Esse oceano subterrâneo provavelmente se formou muito tempo depois do planeta anão, depois que o calor proveniente de elementos radioativos no núcleo de Plutão derreteu parte de seu gelo. Há também algo chamado mundos oceânicos. São luas ou planetas com oceanos globais que são mais comuns do que pensávamos. Quer dizer, alguns chamam a Terra de mundo oceânico também, afinal 71% da nossa superfície é água. E quando você olha para o nosso planeta natal do espaço, na maioria das vezes obtém imagens de um mármore azul. Ao explorar outros planetas, especialmente aqueles fora do nosso sistema solar, os pesquisadores geralmente adotam a política de seguir a água. Afinal de contas, a água é o principal elemento que sabemos ser necessário para sustentar a vida. E quando há um mundo oceânico próximo de sua estrela-mãe, os cientistas presumem que ele deve ter se formado bem mais longe e depois se aproximado quando sua órbita diminuiu. A composição do planeta foi definida quando ele estava em uma órbita mais fria, ou, em outras palavras, quando fez um círculo mais amplo em torno de sua estrela. Chamamos o processo de encolhimento orbital de migração. E se os mundos oceânicos forem realmente tão comuns, isso pode ser uma prova de que a migração realmente acontece. Exoplanetas são todos aqueles planetas que orbitam em torno de outras estrelas, e não do nosso Sol. Alguns exoplanetas podem ter oceanos muito mais profundos do que os do nosso sistema solar, centenas ou até milhares de quilômetros de profundidade. Nossa Fossa das Marianas é assustadora e não tem nem 11 quilômetros de profundidade. E esses oceanos de exoplanetas são, quase sem fundo. Oh, uau! Há um buraco no fundo do oceano que parece que tem um vazamento. Mas não é como um daqueles que você esperaria, onde a água está fluindo para fora. É mais parecido com uma nascente, pois ela está entrando, não saindo. Esse vazamento único é algo que conhecemos como Oásis de Pythia.
Um estudante de graduação, Brandon Phillip, foi quem o descobriu acidentalmente. Ele notou bolhas que estavam subindo para a superfície. Normalmente, as bolhas no oceano nos dizem que pode haver algumas fontes hidrotermais, que são pontos de acesso para algumas coisas bem legais. Estas são, na verdade, como aberturas no fundo do mar. Mas em vez de borbulharem com água quente, liberam um fluido que foi superaquecido na crosta do nosso planeta. Quando a água do mar penetra nessas rachaduras e se aprofunda na crosta, ela entra em contato com um manto extremamente quente. Isso aquece a temperaturas muito altas, e à medida que volta para a superfície, carrega gases e minerais dissolvidos. Quando o fluido quente sai das fontes, se mistura com a água do mar ao redor e esfria rapidamente. A uma curta distância delas, a temperatura pode cair para confortáveis 20 graus ou mais, o que parece ser exatamente o que algumas criaturas gostam. E há alguns seres realmente estranhos vivendo lá embaixo na escuridão, como o peixe-fantasma, vermes tubulares gigantes com pontas vermelhas e um tipo único de camarão com olhos nas costas. E alguns deles, como os vermes tubulares e as bactérias, dependem dos produtos químicos e minerais liberados pelas fontes para sobreviver em condições adversas. Mas nesse caso, a água borbulhante não veio de uma fonte hidrotermal. Ela estava lá por causa de uma nascente. E isso é um pouco mais preocupante. Veja bem, a água desse reservatório precisa ficar onde está. Se uma grande quantidade dela vazar, pode haver sérias consequências, especialmente para a área ao redor. Você pode ver esse vazamento incomum ao longo da zona de subducção de Cascadia, que é uma enorme linha de falha na costa noroeste do Pacífico. É um local onde duas placas bem grandes que compõem a crosta terrestre se juntam e deslizam uma ao lado da outra. A água do oásis de Pythia funciona como um lubrificante entre elas. Você pode pensar nessa zona de falha como uma mesa de air hockey. Quando a pressão do fluido é alta, é como se o ar estivesse ligado. Isso significa que o atrito entre as placas é reduzido, o que permite que se movam. Porém, se a pressão do fluido for mais baixa, as duas placas podem se prender uma à outra, o que leva ao acúmulo de estresse. E no contexto das placas tectônicas, essa tensão é uma pressão ou força que pode causar deformação. E se esse estresse começar a se acumular, em algum momento ele terá que ir para algum lugar. Quando é excessivo, pode desencadear terremotos e provavelmente não pequenos. Por exemplo, uma liberação de tensão na zona de subducção de Cascadia poderia levar a um terremoto de magnitude 9. Para efeito de comparação, o maior já registrado ocorreu no Chile em 1960 e teve magnitude 9.5. Os danos foram enormes, então esperamos que a água permaneça em seu reservatório e continue mantendo o delicado equilíbrio entre as placas tectônicas. Exploramos apenas 5% do oceano. Quem sabe quantas coisas legais estão lá no fundo esperando para serem encontradas? Por exemplo, dê uma olhada nesses misteriosos buracos que os cientistas acharam nas profundezas do Oceano Atlântico, perto dos Açores. Eles estão perfeitamente alinhados e têm cerca de 10 centímetros de distância, ou em alguns casos até vários metros. Se assemelham a perfurações deixadas por uma máquina de costura. Alguns acham que a origem é biológica. Por exemplo, alguns peixes podem ter feito esses buracos enquanto caminhavam pelo fundo do mar. Outros acreditam que podemos estar olhando para algo criado pelo homem, talvez deixado por um pneu furado. É claro que esses furos são ideias para inventar histórias sobre criaturas de outros planetas que supostamente os fizeram. Ou talvez até mesmo monstros lendários, como aquele do Lago Ness. É definitivamente difícil explicar essa simetria dos buracos, mas um biólogo de águas profundas ofereceu uma boa explicação. Ele disse que poderia haver um animal se enterrando sob o sedimento e que, de tempos em tempos, poderia fazer pequenas chaminés apenas para ter acesso à circulação de água limpa em sua pequena toca. Quero dizer, há pilhas de sedimentos ao redor das aberturas de cada buraco, e eles dão força à ideia de que algo empurrou o solo para baixo, mas ainda não há provas de que esses buracos estejam realmente conectados sob a superfície. E também há muitas coisas escondidas no fundo dos oceanos e mares que as civilizações antigas nos deixaram. Por exemplo, os arqueólogos fizeram uma descoberta muito legal na costa sul da Croácia, uma estrada escondida sob camadas de lama marinha de 7.000 anos. Eles encontraram a antiga via no sítio neolítico afundado de Soline. Esta era uma ilha construída pelo homem nos tempos antigos, e um arqueólogo a descobriu em 2021. Ele estava estudando imagens de satélite da área ao redor de Korčula, uma das belas ilhas croatas. Quando percebeu que poderia haver algo interessante no fundo do mar, mergulhou na água com um colega.
E sob a superfície do Mar Adriático, que faz parte do Mar Mediterrâneo, a uma profundidade de 3 a 4 metros, eles encontraram paredes de pedra que provavelmente faziam parte de um antigo assentamento. A massa de terra onde as pessoas construíram o assentamento estava separada da ilha principal por uma estreita faixa de terra. Felizmente, essa área é protegida das grandes ondas pelas ilhas vizinhas, de modo que o local permaneceu relativamente bem preservado. Atualmente, ela está escondida sob a superfície do mar e coberta de lama, mas é muito empolgante imaginar como as pessoas caminhavam por essa estrada há quase 7.000 anos visitando os assentamentos próximos. Se você quiser ver as criaturas mais estranhas, pode sempre ir para o fundo do mar. Na verdade, os cientistas determinaram que pode haver mais de 30 espécies potencialmente novas nas profundezas do Oceano Pacífico. Eles as coletaram usando seu veículo de controle remoto. Esse é um grande passo porque, até recentemente, só podiam estudar esses animais por meio de fotografias. Estou falando de vermes segmentados, diferentes tipos de corais, alguns invertebrados semelhantes a centopeias e muitos outros. Mas também há muitos bichos antigos e esquisitos que já conhecemos e que parecem ter saído de filmes de ficção científica, como o polvo vermelho, o peixe-bolha, ok, este parece normal até que você o levante para a superfície, o tubarão-duende, o peixe-víbora, vermes zumbis... Ah, sim, estou te ouvindo, vamos em frente. O fundo do mar também esconde coisas do espaço. Há vestígios de formas raras de plutônio e ferro no fundo do Oceano Pacífico. E o mais impressionante é que tudo isso veio de fora da Terra. Esses materiais radioativos provavelmente se formaram durante algum tipo de evento cataclísmico no espaço e acabaram chegando ao nosso planeta. E esses detritos extraterrestres provavelmente apareceram por aqui nos últimos 10 milhões de anos. Depois que caíram no Oceano Pacífico e se acomodaram a uma profundidade de quase 1 quilômetro, tornaram-se parte de todas as camadas de rocha lá embaixo. O plutônio é especialmente interessante para os cientistas. Quero dizer, apenas pequenas quantidades dele foram encontradas, centenas de átomos talvez, mas ainda assim é notável porque eles são criados pela explosão de estrelas. Coisas como essa podem nos ajudar a entender melhor como o universo produz elementos mais pesados que o ferro, como o plutônio, ouro, urânio e platina. Ainda não temos certeza sobre as origens deles. Por muito tempo, cientistas acreditaram que as supernovas, que é quando uma estrela chega ao fim em uma explosão fabulosa, eram responsáveis pela criação desses elementos pesados. Mas parece que não é só isso. Alguns outros eventos cósmicos, como a colisão de estrelas de nêutrons, que são as colapsadas superdensas, ou alguns tipos raros de supernovas, também podem estar envolvidos. Uau, deixa eu pegar a minha pipoca. O oceano é um dos lugares mais incríveis da Terra. Além de bonito, é também perigoso, com tubarões, polvos gigantes, tempestades fortes e o famoso Triângulo das Bermudas. Mas tem uma coisa mais terrível e perigosa que todas essas. Estou falando dos vagalhões. Um iate para 4 passageiros, o Mignonette, está navegando pelo Cabo da Boa Esperança, na parte sul da África. Uma tempestade assola o lugar, mas a embarcação consegue passar por ela. À noite, o vento cessa, o mar está calmo. E a tripulação, cansada por causa da tempestade, se prepara para repousar um pouco. Nesse momento, vinda sabe-se lá de onde, uma onda de quase 12 metros surge e bate contra o iate com uma força terrível. A embarcação sucumbe e afunda. Felizmente, os passageiros conseguem escapar a bordo de um bote salva-vidas. Nos 24 dias seguintes, ficam à deriva no mar aberto, até que são salvos por um navio que passava ali perto. Ninguém acreditou quando os passageiros contaram sobre a onda gigante. Isso tudo não é historinha de filme. Aconteceu mesmo, em 5 de julho de 1884. Agora imagine que você está navegando em um iate moderno no mar aberto. O sol está brilhando lá em cima, não há nenhuma nuvenzinha sequer. As águas estão cristalinas e calmas. O que poderia ser melhor do que férias assim, hein? De repente, você escuta um zumbido alto. E em questão de 2 ou 3 segundos, uma onda gigante de 10 metros surge sobre a superfície calma do mar, batendo contra o seu iate. Por sorte, ele consegue permanecer flutuando, e a onda desaparece tão rápido quanto veio. Esse também é um caso real que aconteceu com o dono do Kellaerin, em 17 de junho de 2018. Essas ondas possuem vários nomes: anormal, transiente, extravagante, vagalhão. E como todos sugerem, elas não são brincadeira. A maioria dos encontros com esse tipo de elevação do mar acaba com embarcações naufragadas.
sereias, monstros marinhos, a fúria de Poseidon. Era assim que as pessoas explicavam o surgimento de ondas gigantes antigamente. Cristóvão Colombo foi o primeiro a escrever sobre uma anormal como um fenômeno natural. Em agosto de 1498, sua equipe explorava as margens da Índia Ocidental, que mais tarde seriam os Estados Unidos, quando de repente todos os membros da tripulação ouviram um rugido ensurdecedor. Então uma onda majestosa, com 27 metros, surgiu do nada. Felizmente ela passou, e Cristóvão seguiu seu caminho. Depois disso, muitos relatos foram registrados sobre esse fenômeno. Mas ninguém acreditava nos marinheiros. Sereias, kraken e agora monstros de ondas? Fala sério! Era essa a reação que qualquer um tinha quando ouvia sobre aqueles terríveis vagalhões. Mesmo quando uma onda gigante de 23 metros caiu sobre o cruzeiro britânico Queen Mary, de repente, em 1942, as 15 mil pessoas que sobreviveram para contar a história não foram levadas a sério. Só em 1995 é que o fenômeno foi oficialmente gravado com equipamentos especiais. Naquele dia, um monstro de quase 26 metros de altura atingiu a plataforma de gás Draupner, na Noruega. Para estudar a natureza dessas ondas, no ano 2000, a União Europeia criou um projeto internacional chamado MaxWave. Como parte do projeto, os cientistas lançaram 2 satélites para monitorar os oceanos do mundo todo. Porém, eles acabaram com mais perguntas do que respostas. Existe uma teoria sobre uma onda especial que diz que quanto maior ela for, menor a probabilidade de ocorrer. Os satélites da MaxWave conseguiram registrar vagalhões de até 25 metros. Mas é aí que vem a parte interessante disso tudo. Ondas assim só devem aparecer a cada 200 anos. Porém, os satélites descobriram 10 monstruosas nas primeiras 3 semanas de operação. 19 anos se passaram desde então e ainda sabemos muito pouco sobre elas. O pior é que os cientistas não têm ideia de como prever com antecedência o surgimento delas. Os radares e sonares modernos registraram as proporções das ondas. A altura varia entre 12 e 50 metros. A velocidade pode chegar a quase 100 km por hora. E a expectativa de duração é de 20 segundos a 2 minutos. Apesar das poucas informações disponíveis, os cientistas conseguiram classificá-las em 3 tipos. O primeiro é a clássica onda branca. Ela surge não só em uma tempestade, mas também em um mar calmo. Após seu aparecimento inesperado, ela se dissolve rapidamente dentro da água, sem deixar rastro. O segundo tipo é chamado de Três Irmãs. Sim, são 3 consecutivas, cada uma mais gigante que a outra. Até um navio cargueiro grande poderia quebrar se fosse pego por uma delas. O terceiro tipo é chamado de monstro, e o mais perigoso e imprevisível. Imagine um prédio de 15 andares. O espetáculo deve ser maravilhoso, mas eu não iria querer vê-lo presencialmente. Enfim, você pode assistir a um monte de vídeos sobre isso no YouTube, mas só depois de terminar de ver o nosso. O que será que provoca esses vagalhões solitários? Ninguém sabe ao certo. Talvez eles possuam a mesma natureza dos tsunamis? Não mesmo. Os tsunamis ocorrem como resultado de terremotos subterrâneos e crescem à medida que se aproximam do litoral. Tem gente que acredita que surgem quando a superfície da corrente marítima encontra um forte vento contrário. Outros têm certeza de que nascem da colisão de correntes quente e fria. E há quem esteja certo de que isso ocorre por causa de anomalias gravitacionais, quando a gravidade aumenta ou diminui drasticamente. Há também a teoria da interferência de onda, pela qual as pequenas se juntam para formar uma maior, como se fosse uma bola de neve. Mas a hipótese mais interessante é que as ondas se formam devido a um vampirismo cinético. Pode inserir uma piadinha do Drácula aqui. De acordo com essa versão, sob certas condições naturais, elas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas, haverá uma onda vampira que irá absorver toda a energia das demais. Após acumular energia suficiente, essa vampira explode. A teoria explica a força de impacto e seu rápido desaparecimento.
Alguns oceanógrafos acreditam que os vagalhões anormais são culpados pelo desaparecimento de navios no lugar mais misterioso do Oceano Atlântico, o Triângulo das Bermudas. E apesar de ser possível que ondas gigantes surjam lá de vez em quando, é impossível usá-las como solução para todos os mistérios do local. Além de navios, aviões também sumiram, e é pouco provável que os vagalhões pudessem alcançá-los. Acrescentando ainda mais mistério a esse fenômeno, essas ondas aparecem não só em mares e oceanos, mas também em lagos. Elas foram registradas inúmeras vezes nos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. No Superior, o maior de todos da região, o surgimento das Três Irmãs foi registrado várias vezes. Além dos vagalhões, marinheiros relataram mais um fenômeno terrível: as depressões marítimas. Imagine uma onda muito grande, só que ao contrário. Ela cresce para debaixo d'água, formando um desnível gigante no mar. Só que essas depressões nunca foram registradas oficialmente. As ondas gigantes podem ser perigosas também por formarem buracos marítimos na água. Quando uma delas cresce, suga toda a água ao redor. Então, perto da base, esses buracos podem ser super profundos. Se a proa ou a popa do navio cair em um deles, é naufrágio na certa. Acho que o filme Tubarão poderia ser substituído por um novo Ondas. Quem é que liga para tubarões agora quando uma onda do tamanho de um arranha-céu pode surgir do nada e atacar? Ei, alguém aí lembra do filme O Destino de Poseidon? Nele havia um vagalhão que virou um transatlântico de cabeça para baixo. Não há como prever a chegada de um deles, mas dá para reduzir significativamente o risco de encontrar um. Estude a história e os registros meteorológicos da região que deseja visitar. Geralmente, as ondas gigantescas são encontradas na costa leste da África, no Oceano Índico e no Atlântico Norte. Por falar nisso, foi lá, em 1985, no farol Fastnet, que a mais alta já registrada foi capturada. Ela alcançou quase 48 metros. Se os vagalhões não intimidam e você estiver determinado a navegar, fique atento às mudanças climáticas e, o mais importante, olhe sempre para o horizonte. Ondas solitárias podem surgir ao longe, então você terá a chance de sair do caminho delas. E se alguma passar pertinho do seu barco, mas não o atingir, relaxe. Você é mesmo um sortudo. Um iceberg colossal, maior do que uma cidade, se separou da Antártida em meados de 2021. É tão grande que é 40 vezes maior que Paris e 73 vezes o tamanho de Manhattan. Imagine que você saia da sua pequena cabana de férias na costa da África do Sul, perto da cidade de Porto Elizabeth. Aí pega uma xícara de chá logo após acordar. Vai para o seu mirante ver o vasto Oceano Índico à sua frente. Algo chama sua atenção. À direita, há algo tão monumental que você não consegue entender. É uma laje gigante de gelo com 90 metros de altura e se estendendo por muitos quilômetros, até onde se consegue enxergar. O bloco se move lenta, mas implacavelmente em direção ao alto mar. Se for longe o suficiente, pode chegar à costa oeste da Austrália. Brincando na frente dele, há um grupo de golfinhos, como às vezes fazem perto da proa de um navio. No entanto, são apenas manchas em comparação com o tamanho gigantesco. Você está tão chocado que deixa cair sua xícara. Seus olhos estão arregalados. É como algo saído de um filme de ficção científica. É um sonho? Você está vendo coisas? Não, é o A76. É real e atualmente está em movimento. Ninguém tem certeza do que pode acontecer com ele. Bom, os cientistas têm algumas teorias, mas vamos entender seu tamanho primeiro. O iceberg tem 177 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Tem basicamente a forma de um dedo gigantesco. Se você estivesse na costa de Dover, olhando do outro lado do Canal da Mancha em direção à França, o bloco de gelo seria quase da mesma largura. O canal tem 35 quilômetros de diâmetro em sua parte mais estreita. Isso significa que aproximadamente 2/3 dessa distância seriam preenchidos com um iceberg. Isso se ele estivesse à deriva, com o dedo apontando para baixo, por assim dizer. Se estivesse voltado para o outro lado, ainda poderia entrar no Canal da Mancha. Mas, à medida que se aproximasse dos pontos mais estreitos, esmagaria as costas da Inglaterra e da França e subiria por cima da terra.
deslizaria sobre os campos verdes ingleses. O gelo branco se destaca contra o verde. Entraria pelos vinhedos da França e baixaria temporariamente a temperatura de tudo ao seu redor. As uvas seriam como cristais de geleia. Ele passaria por rodovias e os motoristas parariam para observar essa coisa colossal como um visitante de outra galáxia. Você poderia arrancar pedaços para pôr em sua bebida enquanto ele passasse. Caso isso não desse certo, você poderia escalá-lo bem nos arredores de Londres. Ele certamente seria útil no verão. Mas vamos voltar ao que realmente aconteceu e o que os cientistas acreditam que vai acontecer com ele. No início de 2022, o A-76 é o maior iceberg flutuante do mundo. Se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em meados de maio de 2021. Desprendimento de gelo é a quebra de pedaços de gelo da borda de uma geleira. Em seguida, um deles se afasta da massa para formar uma entidade separada. Se você estivesse por perto, ouviria muitas rachaduras e um barulho muito alto. Blocos de até 60 metros se libertariam e colidiriam com a água. Isso causaria ondas enormes. Nem mesmo os surfistas aventureiros gostariam de encará-las. O desprendimento de gelo é um evento natural. A área onde o A-76 se separou viu pouca mudança nas últimas décadas. Existiram pedaços ainda maiores do que o A-76, mas este é atualmente o maior do mundo. Cientistas do British Antarctic Survey que o perceberam. Há imagens de satélite dele se libertando, capturadas pelo Sentinel-1A da Agência Espacial Europeia. O tamanho foi estimado em 4.320 km². No momento, está no Mar de Weddell, ao redor da Antártida. Ele faz parte do Oceano Antártico. Recebeu o nome em homenagem ao marinheiro escocês James Weddell, que entrou na área em 1823. Os cientistas consideram que a região tem água mais clara que qualquer mar. Imagine espiar suas profundezas de um barco. Que vista fantástica deve ser! A área está cheia de baleias e focas. Ao olhar para baixo, é possível ver baleias assassinas, jubartes, baleias de mink, focas leopardo e focas caranguejeiras. E se você olhar para a terra, provavelmente verá uma colônia de pinguins de Adélia. Eles são a espécie de pinguim dominante nesta área, porque se adaptam ao ambiente hostil. Na verdade, trata-se do único local no mundo em que vivem. Que incrível variedade de vida selvagem para observar! Tudo no conforto do convés do navio, enquanto você bebe outra xícara de chá quente. Faz muito frio por aqui. Para ter uma ideia do que poderia acontecer com o A-76, os cientistas se referem a outros dados, como o ainda maior iceberg chamado A-68. Ele se desprendeu da plataforma de gelo conhecida como Larsen C, na Antártica, em 2017. Embora pensar nele também navegando pelo Canal da Mancha possa ser emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo, o A-68 flutuou para mares mais quentes e no início de 2021 praticamente se dissipou. Essa foi uma morte até que rápida. Alguns icebergs foram observados vagando por até 18 anos. Suponha que eles permaneçam nas águas relativamente frias. Tudo depende de onde o A-76 decidir ir. Os satélites ajudaram os cientistas a acompanhar esses movimentos monstruosos enquanto passariam despercebidos no passado. É assim que eles sabem que no dia 148, este iceberg se dividiu em 3 fragmentos, criativamente nomeados de A-76A, A-76B e A-76C. Os números podem ser chatos, mas são baseados no quadrante antártico em que foram avistados pela primeira vez. Se esses enormes pedaços se romperem completamente, isso não aumentará o nível do mar, porque já faziam parte da plataforma de gelo flutuante. Imagine esses pedaços de gelo no seu copo. Eles já ocupam uma certa quantidade de espaço e simplesmente mudarão de forma na água. Icebergs como estes são diferentes de geleiras ou mantos de gelo encontrados em terra. Essas são as coisas que ajudam a elevar o nível do mar quando quebram e derretem. Por exemplo, se todo o manto de gelo da Antártida derretesse, poderia aumentar o nível do mar em quase 58 metros. Se você acha que o A-76 é enorme, e claramente é, existia outro que o faria parecer pequeno em comparação. O maior iceberg foi avistado em novembro de 1956, 240 quilômetros a oeste da ilha Scott, no Oceano Pacífico Sul. Foi visto por um navio conhecido como USS Glacier. Foi dimensionado em mais de 30 mil metros quadrados, ou seja, era maior do que a Bélgica.
O que pode acontecer com os pedaços de A76 dependerá de alguns fatores. As correntes oceânicas podem causar um impacto significativo, assim como a direção e a velocidade do vento. Outra alternativa é a aproximação das costas, onde podem congelar em blocos de gelo. Eles também podem derivar em águas rasas e atingir o fundo do mar. A parte mais profunda do iceberg pode agir como a quilha de um barco, cavando no fundo do oceano. Mas o tamanho do bloco o manteria em movimento. Logo estaria rasgando o chão, criando um sulco longo e estreito. Peixes se espalhariam, a terra tremeria. O barulho seria tremendo. Na verdade, isso é bastante comum em ambientes de mar aberto, perto de onde o gelo é encontrado. Você não gostaria de mergulhar nas proximidades quando um desses fizer isso. No entanto, isso seria algo espetacular de se observar. Geralmente, os icebergs se deterioram através do derretimento e fraturamento, o que, como se pode imaginar, altera a massa e a área de superfície. Combinado com correntes eólicas e oceânicas, pode dificultar a modelagem do iceberg. Quanto ao A76, temos que esperar para ver. Antes de irmos, vamos voltar à nossa viagem imaginária pelo Canal da Mancha. A ilha de gelo, 73 vezes o tamanho de Manhattan, com seu gigantesco dedo gelado apontado para o Mar Celta, vagando constantemente para frente, incapaz de ser parado. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nas costas da Inglaterra e da França para assistir a esse espetáculo extraordinário enquanto ele passa. No topo do gelo, há milhares de pinguins brincando alegremente. Eles quase parecem estar acenando de volta para a abundância de turistas que os animam em seu caminho, além das crianças pulando de alegria com a visão mais espetacular que já testemunharam.